do IPEC, que é o Instituto, o Inteligência, Pesquisa e Consultoria da Márcia Cavalari do Ibope. Trabalhou no Ibope durante muito tempo. A gente sabe que pesquisa é uma fotografia do momento, que tem uma dinâmica de campanha, que produz fatos. Então, a gente não pode analisar uma pesquisa hoje achando que vai ser o cenário de outubro de 2022. O que essa pesquisa diz? Que o Lula seria o candidato mais forte para enfrentar o Bolsonaro, porque ele teria um potencial de voto de 50% dos entrevistados que disseram que votariam nele com certeza ou poderiam votar. O Bolsonaro teria um potencial de voto menor, 38%, e o senhor também teria um potencial de voto menor, 25%. A taxa de desconhecimento do senhor é alta nesse levantamento, 22%. A do Lula é baixa. Então a gente tem que analisar, ponderar esses fatores todos. Mas é bom para o internauta ter aqui. Agora, se essa pesquisa for verdadeira, não, ela é verdadeira, claro, desculpa, mas se essa pesquisa estiver reproduzindo, né? Toda pesquisa é verdadeira e é uma pesquisa séria. Eu me expressei mal, né? A gente conhece pesquisa e sabe que ela é um dado para nos ajudar a analisar a realidade. Vamos colocar as coisas como elas têm que ser. Fiquei contente de o senhor poder esclarecer a posição que o senhor esclareceu na pergunta anterior. A entrevista é para a gente esclarecer o internauta, a opinião pública brasileira, é o que o Brasil está precisando. Se essa pesquisa mostra que o Lula é o candidato mais forte, não faz sentido o senhor e o Lula analisarem eventualmente uma chapa, Lula e Ciro, Ciro ou Lula, ou a ideia de uma frente ampla, todo mundo tira nome agora, se constrói um caminho e todo mundo tenta ir unido para o segundo turno? Tem dois problemas aí, para não falar em três. O primeiro problema é que o Lula é inelegível. E não é inelegível por meu prazer nem por minha vontade. O Lula é inelegível porque ele, Lula, contrariando as minhas ponderações de velho professor de direito, fez entrar em vigor a lei da ficha limpa. O Lula tem várias condenações, não é só a do triplex. Eu sustento, como velho professor de direito, estou descrevendo apenas o primeiro problema, que o Moro é um idiota, ambicioso, inescrupuloso e semeou nulidades e que, portanto, o processo que condenou o Lula no triplex, na minha opinião, desde sempre, é nulo. E anulado, neste processo, o Lula voltaria a ter as franquias. O povo vai pensar que ele foi inocentado. Não, não é inocentado. Os atos presididos pelo juiz suspeito, e é bandido, o senhor Sérgio Moro, hoje trabalha para uma multinacional que está administrando a massa falida da Odebrecht, que ele quebrou, sabe, assinando pareceres escritos por outras pessoas contra interesses nacionais brasileiros em arbitramentos contra a Vale do Rio Doce na Europa, por exemplo. Hoje fica flagrante que o Moro estava a serviço das agências de inteligência e da polícia norte-americana. Daí se explica o que ele fez com a Petrobras. Ele arrebentou o interesse nacional brasileiro. Saiu um estudo do Diese hoje que o senhor Sérgio Moro, por ambição desmedida e vassalagem aos interesses internacionais, destruiu 4 milhões e 400 mil empregos no Brasil. Isso tudo ele vai ter que pagar. Porém, o outro processo, aquele que fala do sítio de Atibaia, quem julgou não foi o Moro. Então nós vamos ficar assim, o Lula é inelegível, a turma forçando a mão e ele lança o Haddad. O Haddad perdeu a última eleição que disputou em São Paulo, no cargo de prefeito, tirou 16% dos votos. Esse foi o homem que o Lula escolheu. E esse é um filme velho, nós já vimos o resultado. Então esse é o primeiro problema. Nós vamos ficar, o Brasil inteiro na ponta dos pés, em nome de quê? Esperando que a velha novela de 18, que deu nessa tragédia que deu, e que foi construindo caminhos impossíveis do PT agregar os outros. Porque se você olhar a plataforma digital do PT, os comportamentos do PT, a característica meio mafiosa do Lula de ficar calado ou dizer coisas diferentes e mandar toda a tropa dele atacar no particular, mostra o seguinte: o Lula não está nem um pingo preocupado com a sorte do Brasil. O Lula está preocupado em que o PT fique fora e não eleja os 50 deputados e não bote a mão nos milhões de reais do fundo partidário. Essa é a única explicação para o Lula. Esse é o primeiro problema. Repetir o filme velho, o Lula lança o Haddad lança o Lula, e o Brasil inteiro vai esperar 10 mil mortes, 30 mil mortes, 50 mil mortes, 20 milhões de desempregados, tragédia, destrói a Eletrobras, destrói a Petrobras, etc., arrebenta com a economia brasileira, entrega o Brasil ao estrangeiro e nós vamos ficar discutindo: o Lula é inelegível, não é elegível? Olha, esse filme eu já vi. Não contem comigo. Não contem comigo para esse circo mambembe, porque a tragédia brasileira não permite mais qualquer tipo de contemporização. Segundo problema, à luz do foco, derrotar o Bolsonaro e construir uma saída para o Brasil, é razoável que a saída para o Brasil seja voltar o lulopetismo ao poder?
É isto, a volta ao passado de quem, tendo tido a oportunidade de ouro de governar com 14 anos, com popularidade que alcançou 86%, não ter promovido uma única mudança institucional na vida brasileira. Eu brinco, mas está virando tragédia, que a única mudança institucional que valeu para todo mundo no Brasil durante os 14 anos de poder do PT foi a tomada de Três Pinos. O sistema tributário brasileiro é o mais perverso e desigual do mundo. O sistema previdenciário brasileiro foi falindo, não se tomou uma providência estratégica. O sistema penal brasileiro, o Lula, quando tomou posse, Kennedy, o Brasil tinha 270 mil presos. Mas não criou um colchão social, não tomou medidas para combater a corrupção, fortaleceu a Polícia Federal, indicou... Não houve avanço, não participou desse pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Participou da transposição do São Francisco. Olha, pelo amor de Deus, o Lula botou o Gedel Vieira Lima para administrar o projeto de transposição do São Francisco. Não fale isso, porque eu nem estou com vontade de falar isso. O Lula nomeou... Estou entrevistando o senhor, quero ouvir. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Isso fui eu, Ciro Gomes, a ele, dizer não faça isso, pelo amor de Deus. O Lula entregou, a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa, o Lula entregou o Ministério da Integração Nacional e o projeto de integração do São Francisco, o mais importante projeto do governo do Lula, sob o ponto de vista de infraestrutura, para o GEDEL, aquele dos 51 milhões nas malas. Eu, o Lula, a Dilma, todos nós conhecemos o GEDEL, desde longa data. O Lula botou Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso, ele me acusado de estar magoado. Peraí, o Lula entregou Furnas ao Eduardo Cunha, estou repetindo aqui, o Lula entregou a Transpetro ao Sérgio Machado, o Lula entregou $1 bilhão, o Sérgio Machado, sabe o que era? Roubalheira de bilhões de reais, mancomunado com o Renan Calheiros. Eu acho que os erros foram enormes. Um minuto, não vamos falar disso. R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras para Eunício Oliveira. Os dois votaram contra a Dilma, votaram pelo impeachment, no ano seguinte eles estavam juntos, o Lula ordenou. E o PT virou isso, essa caricatura de um caudilho absolutamente despreocupado com a sorte do povo brasileiro. Então, não quero falar de corrupção. Não, mas é importante. Falando. É importante só falar. Mas deixa eu só fazer uma ponderação. Deixa eu dar um número para dizer do que eu estou falando como segundo argumento. Será que é isso que o Brasil precisa? Trazer de volta o lulopetismo, que não tem uma oportunidade de ouro e não mudou nada, e agora vem envelhecido, inconfiável e marcando, terceiro argumento, uma gravíssima rachadura no tecido comunitário brasileiro. Será que o Brasil aguenta mais 4 anos de ódio, de sectarismo, sabe, de violência política? Ou será que, de repente, 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, essa é a evidência que eu tenho. Se tem uma pesquisa que a gente tem que prestar atenção, colocar aí como elementos, etc., etc., essa semana o Paraná Pesquisa publicou uma pesquisa que pergunta diretamente às pessoas. Quando o Lula entra como candidato, o Bolsonaro tem 32%, o Lula tem 18%. Ex-presidente da República, que chegou até 86%, tirou 18%. Vamos lá, botar uma junto da outra. Agora vamos fazer uma consulta ao povo brasileiro. Aconteceram eleições gerais no Brasil, municipais agora. Será possível que não tenha uma lição para tirar daí? O PT não ganhou uma única grande cidade do Brasil. Nenhuma única capital pela primeira vez na história. Será que sou eu que estou condenando o PT a isso? Ministro, acho que só tem os seus pontos. Humildade. Eu só tenho os seus pontos aí, acho importante que o senhor nos esclareça e toque neles aqui. Há 2 questões que eu quero levantar com o senhor. Há um questionamento sobre a sua estratégia eleitoral. Ao fazer essa crítica ao PT, o senhor afastaria um eleitor simpático ao PT que poderia votar no senhor, no momento em que a centro-direita e a direita, mostram os resultados das eleições lá no Congresso, se aproximaram mais do Bolsonaro. O Centrão foi de Alckmin em 2018, chegou a flertar com o senhor, mas foi de Alckmin em 2018. Agora, como o senhor bem disse, parece que o Centrão comprou o Bolsonaro, né? Não é o Bolsonaro comprando o Centrão. Há ali uma causa em comum, né? Exato. Nesse sentido, a estratégia do senhor, no entender de muitos analistas, até no meu entender, me parece uma estratégia que vai enfraquecer o senhor, porque o senhor está abrindo mão de dialogar com uma fatia do eleitorado. Porque a crítica ao Lula, pessoa física, ao presidente da República, ao projeto, é uma. Mas há um segmento do eleitorado que se sente representado por ele. Tanto que ele tem força e ele é um bom cabo eleitoral. Nesse sentido, o senhor briga com um bom cabo eleitoral, mas também não vai ter os votos lá da centro-direita e da direita. Essa estratégia do senhor não pode dar errado? Pode, completamente. Agora, deixa eu dizer para você, de novo, eu tenho me valido muito recentemente
né, de um verso dos Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, o meu foco é tirar o Bolsonaro, não tem um minuto sequer da minha militância em que eu não lute. Agora nós entramos com uma representação no Supremo Tribunal Federal pedindo a interdição do Bolsonaro, que é um caminho. Eu estou estudando, ver o que é que eu posso fazer, senão o meu coração vai estourar. Eu preciso lutar e é o que eu estou fazendo, cumprindo o meu dever, dando a minha contribuição, fazendo a minha militância. E tem o mesmo argumento que você deu, tem 25% do eleitorado que considera o Bolsonaro um mito. Essas pessoas estão cada dia me odiando mais, cada dia me odiando mais. E eu vou fazer o quê? Vou deixar de dizer que o Bolsonaro é um marginal, um bandido, um sociopata, um genocida? Não, esses 25% do eleitorado vão ficar zangadíssimos comigo, paciência. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído e não há estratégia eleitoral que me iniba. Sabe, isso é uma história de vida, de cumprir a minha obrigação como me indica a minha consciência. Segundo, é muito claro que quem queimou a largada para não deixar que um diálogo amplo, recomendado, necessário, se nós todos estivéssemos pensando no Brasil, nós não tínhamos nada que ficar brigando entre nós. Nós tínhamos que estar todos sentados ao redor de uma mesa, discutindo basicamente o que aconteceu para o povo nos abandonar, numa proporção de 70% em São Paulo, 70% em Minas, 70% no Rio de Janeiro, não é 70% no Sul, 70% no Centro-Oeste, 70% no Norte. Isso foi o que aconteceu nas eleições de 18. Se a gente não entender isso, e não é para punir ninguém, sabe, é para a gente ter humildade e pedir uma reconciliação com o nosso sofrido povo, que afinal de contas é vítima de tudo isso. Então nós tínhamos que estar sentados ao redor de uma mesa, discutindo o que aconteceu, para buscar o caminho. Um minuto só, terminando o raciocínio. É importante. Quem é o mais importante líder do campo progressista brasileiro? O Lula. Eu tenho humildade para reconhecer. O Lula nunca aceitou esta conversa. É nunca. Possível essa conversa? Pelo contrário, quando nós entabolamos... Eu gostaria de ter essa conversa até ainda. o Fernando Henrique veio. Até o Fernando Henrique veio e o Lula simplesmente censurou um manifesto que o mundo inteiro assinou, inclusive eleitores tradicionais dele, como Chico Buarque, no primeiro momento. O Lula esculhambou, dizendo que não era Maria vai com as outras. Você conhece o Lula, eu conheço bem o Lula. O Lula só pensa em si. O Brasil, depois de si, só pensa no PT. Depois de pensar em si e só pensar no PT, o Brasil vem em 15º lugar nas preocupações do Lula. Para a gente encerrar esse capítulo Lula, porque tem outras coisas para a gente falar na entrevista. Você que está me perguntando. Não, mas é importante. A primeira providência era sentar numa mesa, todos nós, e avaliarmos fraternalmente o que aconteceu, para buscar reconciliação com o povo. Isso é possível. Segundo, não pode o principal partido da oposição brasileira chamar para a unidade e lançar um candidato fake. Pois é. E esse candidato fake, ato contínuo, sair falando besteira na rua. Pois é. E é possível ainda que haja uma possibilidade, né? Que seja possível sentar à mesa para discutir uma frente ampla, ou só acha que isso está esgotado? Não, eu, há pouco tempo atrás, por intermediação do governador Camilo Santana, aceitei, já não tendo mais nenhuma razão, nem sequer a crença de que seja possível, porque eu conheço muito essa gente de longa data. Eu, para eles, sou um herói quando lhes convém e sou um bandido, assim mesmo, nem respeito eu mereço. Tá tudo certo, eu me garanto, como diz o Gael, meu filho, eu se garanto, ó pai, eu se garanto, não tem problema, eu não preciso do reconhecimento do PT para me dar carteirinha dessa ou daquela ideologia e tal. Eu tenho 40 anos de vida, meus erros, meus defeitos, alguma virtude que eu possa ter, estão acumulados aí para julgamento pelo povo brasileiro. Nunca cometi uma falha, nunca respondi por nada, né? Entreguei as missões todas que recebi, enfim. Mas repare, eu fui ao Lula. A pedido do Camilo, tudo certo, fui ao Lula. Tivemos uma conversa bastante séria. Dissemos tudo. Tudo que o Lula me falou lá virou merda. Desculpa, virou nada. Como ele está acostumado, ele enganou o Flávio Dino, ele enganou o Eduardo Campos, ele enganou a Marina, sabe? Ele enganou o Boulos. O que ele disse para o senhor que ele não cumpriu, que virou merda? Eu não posso devassar as conversas que nós temos. Ele disse para mim, eu posso devassar algumas do passado. Testemunhado por dona Marisa. Essa última que é importante. Que a mesma enganação que ele... A mim, ele nunca me enganou, porque eu sempre disse a ele que não era verdade o que ele estava dizendo. Ele cansou de dizer a mim várias vezes que eu era o candidato a presidente. Várias vezes. Muitas vezes. Nessa última conversa, o que o senhor pode revelar dela? Não, pergunte para ele, porque eu costumo, ainda que seja... Eu perguntei, ele não quis falar. Pois é, praticamente eu também não vou fazer isso. Foi uma conversa muito franca. Tudo que eu estou dizendo para você e para o povo brasileiro aqui, eu disse para ele com todos os S's e R's.
Tá. Todas as quais eu disse para ele. No fim, eu disse para ele, Lula, não é possível, você não pode transformar a vida brasileira, sabe, no ato de vingança pessoal. De vingança pessoal contra o povo brasileiro. Você já parou para pensar, disse eu para ele, vou dizer só o que eu disse. Se você não está com ódio ao povo, porque você achava talvez que merecia que o povo descesse lá em Curitiba e quebrasse tudo e lhe trouxesse de volta para o poder primeiro e único, eu perguntei a ele se ele não percebia o erro grave que ele cometeu transferindo a popularidade dele para uma pessoa sem nenhuma vivência política como a Dilma. Sabe, olha aqui, nós estamos agora esculhambando o Bolsonaro e o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes pegou o Brasil como nona economia do mundo, derrubou para a 12ª. E o pretexto da pandemia não vale, porque todo mundo está sofrendo a pandemia. O Brasil era a nona economia do mundo e empobreceu para a 12ª economia do mundo. Nenhum petista pode falar isso, sabe por quê? Porque a Dilma pegou o Brasil com a 6ª economia do mundo e entregou em nona. Nós estamos falando da desvalorização do câmbio, o Bolsonaro pegou o real a 3,70 e está com 5,74 no momento em que eu lhe falo, não é? A Dilma pegou a 1,75 e entregou com 4. A Dilma quebrou o Brasil, o Bolsonaro derrubou agora, com o pretexto da pandemia, 4,1% o PIB brasileiro. A Dilma pegou 2 anos, derrubou 3,5% num ano e 3,2% no outro ano. A Dilma pegou o desemprego em 7 milhões, 8 milhões de pessoas, levou para 12 milhões de pessoas. Será que as pessoas são idiotas? Será que o povo brasileiro é imbecil? Claro que não, eu aposto na inteligência do povo brasileiro. E sabe, Kennedy, eu não quero passar muito mais tempo examinando isso, não. Eu já fiquei contra esses erros históricos do PT muitas vezes. O Lula ficou contra o Tancredo Neves, expulsou a Beth Mendes. Pelo Lula, o Paulo Maluf ganhava a eleição no colégio eleitoral para o Brasil se arrebentar e o projeto de poder dele vigie. Isso é um erro histórico, está lá escrito na história brasileira. Eu fiquei com o Tancredo. O Lula ficou contra a Constituinte. Hoje a Constituição brasileira está sendo rasgada e ele não tem moral nenhuma para defender. Por quê? Porque ele não recusaram assinar a Constituição brasileira. Eu apoiei a Constituição brasileira sabendo que aquilo era um pacto possível. O Lula ficou contra o Itamar Franco. Nós fizemos o impeachment juntos, o Brasil estava em pandarecos. Pois bem, na madrugada o Itamar anunciou que não ia assumir porque o Lula anunciou que ia para a oposição. Explorar a tragédia do Brasil para precipitar o projeto de poder dele. O Lula não abriu mão de ser candidato em 89, quando era o único que perdia para o Collor. É filme velho, o único candidato dos competitivos. O Covas ganhava do Collor no segundo turno, é só recuperar as pesquisas. O Brizola ganhava, ficou fora para o meio ponto, o Lula era o único que perdia para o Collor, o Brasil teve que pegar o Collor e toda a tragédia por causa do projeto de poder do Lula. E nós vamos deixando para lá, e vamos apoiando, e vamos ajudando e tal. O Lula ficou contra o Plano Real. Eu tomei o telefone, Lula, isso não é um truque, esses caras estão te desorientando, procura saber aí com outras opiniões, etc. Ficou contra o Plano Real. Pelo Lula, a inflação tinha galopado mais ainda, porque para ele o Plano Real era um truque e o projeto de poder dele tinha que ser precipitado e tal. Chega. Sabe, o Brasil não aguenta mais tanta Ministro, como jornalista, tem que fazer uma última pergunta sobre o Lula. Ele disse aqui na entrevista que ele apoiaria o senhor no segundo turno, mas disse que faria isso se o senhor aceitasse, se o senhor pedisse o apoio dele. Se o senhor chegar ao segundo turno, o senhor gostaria de ter o apoio do Lula? Meu irmão, eu gostaria de ter o apoio de 100% dos brasileiros, porque a tarefa que tenho para consertar o Brasil pede, antes de mais nada, humildade diante dos fatos. Você, talvez, que não tenha, como eu sou obrigado a ter, a ideia da extensão da tragédia institucional brasileira, da debacle econômica sem precedente no Brasil. Deixa eu dizer para você, nós estamos completando a pior década em 120 anos. Antes da pandemia. Antes da pandemia, o Brasil completou a pior década em matéria de economia, emprego, salário, renda, aposentadoria, né, investimento, infraestrutura, saúde, educação. A pior década, 10 anos, em 120 anos de história. Dessa década, Kennedy, o PT é responsável por 6 anos de tragédia. 6 anos da Dilma, que foi o pior governo antes do Bolsonaro da história do Brasil. Você pensa que eu tenho prazer em dizer isso? Eu apoiei a Dilma. Isso não vale nada. Eu apoiei a Dilma, sabendo que a Dilma não tinha treinamento nenhum. Para a gente fazer justiça, a Dilma errou muito na política econômica, a gente lembra. Não conseguiu ter 1/3 do apoio do Congresso para evitar o impeachment. Errou na política também. Mas a gente tem que colocar nessa conta... Sabe onde eu estava nessa hora? Sabe onde eu estava? Apoiando a Dilma. Na antessala dela, escrevendo sugestões de
como ela podia enfrentar o golpe que estava vindo. Não, me lembro disso e disse... A sugestão que ela aproveitou? Nenhuma. Me Sabe o que lembro aconteceu? disso. E sabe quem fez o golpe? O Senado Federal, presidido pelo Renan Calheiros e pelo Eunício Oliveira. Sabe com quem eles estavam alinhados? Um aninho apenas depois, com Renan Calheiros e Eunício Oliveira. E eu ainda tenho que dar explicação para essa gente? Não tem mais comigo nunca mais. Eu disse para o Lula que só foi leal nesses momentos, no Mensalão e na Eles não compreendem essa palavra. Só para a gente ser justo com a Dilma, porque eu acho que tem muita coisa que tem que ser colocado na conta dela, sim, e publicamente está tudo registrado o que eu disse a respeito disso, né? Agora, houve um papel que, a meu ver, não pode ser desconsiderado, de um boicote do Aécio e do Eduardo Cunha a ela, aquela irresponsabilidade do Aécio contestada em 2014 da Lava Jato. Estou completamente de acordo. Estou completamente de acordo. Ser justo. Eu estava lá, denunciando tudo isso sempre. Nem sequer respeito eu mereço dessa gente, que hoje está alinhada ao Renan Calheiros e ao Eunício, para ficar em dois elementos simbólicos do impeachment, que foi feito no Senado. Isso é o Lula. Percebe? Como lá atrás o Haddad, que agora deu de classificar ideologicamente, se agarrou com o Maluf para se eleger prefeito de São Paulo. Eu não tenho esses problemas. Então vamos voltar. Quero agora uma análise do senhor. O Bolsonaro não pode dizer a mesma coisa, não? Que nós da oposição estamos partindo para cima dele, sem querer deixar ele governar e ajuizando todo dia a ação contra ele e tal. Ou esse não é o papel da oposição? Sim. Escuta aqui, meu irmão Cid Gomes, atual senador, era ministro da Educação da Dilma. Defendeu a Dilma e o Eduardo Cunha se sentiu ofendido. A Dilma se abraçou com o Eduardo Cunha. Não vamos revisar a história. Mal o Cid estava terminando o discurso defendendo a Dilma, o Eduardo Cunha para se solidarizar com ele. O PT e a Dilma pagaram o preço pelos próprios erros também. É justo. Não, quem pagou sabe quem foi? Não foi a Dilma nem o PT. O povo brasileiro, o país. É o Brasil. E eles querem que essa conta continue sendo paga pelo Brasil por tanta arrogância, tanta falta de humildade, tanta falta de compromisso nacional e tanta imundície. Porque se o Lula foi perseguido, eu não tenho a menor dúvida disso, os processos são nulos. O Sérgio Moro é um bandido. Dito isso, que nenhum petista jamais disse, e eu disse na data, não foi agora. Enquanto eu estava dizendo que o Sérgio Moro era um bandido, o Haddad estava dizendo que a Lava Jato tinha um papel importante e que falar em golpe era uma palavra muito forte. Está aí nos arquivos do UOL. Isso é o acomodatício. É o Fernando Henrique -1 que o Lula quer impor ao povo brasileiro. Por que ele não traz alguém novo? Alguém que tem êxito popular? Aí está o Jacques Wagner, que recebeu ordem para me atacar também, mas eu não mudo o meu conceito, sabe, ao sabor das conveniências. Eu não tenho um chefão da máfia dizendo o que é que eu mando, o que é que eu não mando. Por que não bota o Camilo Santana? Por que não bota o Elton Dias? Não, tem que ser alguém para repetir o fenômeno Dilma, que ele bota sem nenhuma experiência política para ele continuar mandando. E agora quer repetir o mesmo erro. O Brasil, meu irmão, não aguenta mais. Ministro, quero uma análise do senhor sobre as chances do Bolsonaro chegar ao segundo turno, se ele, de fato, é o candidato mais forte desse campo centro-direita, direita, extrema-direita, que é o que ele é, né? Ou se uma figura como o governador de São Paulo, João Dória, tem chance de chegar ao segundo turno, o apresentador de TV, Luciano Huck, que são os nomes que se apresentam como opções ali ao Bolsonaro, né? Se é viável um projeto do Moro, eu queria uma análise do senhor nessa linha agora. Olha, que o sistema de 2 turnos é uma sabedoria do legislador constituinte brasileiro. Porque o nosso país é um país muito dividido, muito fragmentado. Se você olhar essa minha entrevista, a repercussão que ela vai ter em alguns lugares do Nordeste é uma, e em alguns lugares do Sul é outra completamente diferente. Ainda assim, temos que persistir na grande vantagem estratégica que é sermos uma nação unida, que hoje está desagregada por ódios, paixões, interdições ideológicas, não é fundamentalismo religioso, moralismos de goela, não é? E sectarismo político ideológico, de lado a lado. De lado a lado. Então, veja, tudo num sistema de 2 turnos, com a hiperfragmentação que nós temos, é possível. Eu acho apenas que hoje nós temos que nos preparar para o pior. E o pior qual é? É o bolsonarismo boçal ser revitalizado num processo eleitoral. Porque, veja, nós que temos uma certa formação humanista, não é? Nós que temos um certo respeito aos ritos e às instituições e valores da democracia, estamos indignados, estamos enojados. Eu não aguento mais. Eu transformo a minha tristeza imensa, sabe, em ferramenta de luta, não é? Sabe, em levantar a voz, em espernear.
porque eu não quero, senão eu morro. E eu sei que eu virei referência para uma meia dúzia de brasileiros que sejam, especialmente entre os jovens, com quem eu mais estou apaixonado, porque eles não têm mais esses vícios todos, desses partidarismos doentios, fanáticos. Vai pedir o Chico Buarque para mudar de opinião sobre o Lula? Não muda. Vai pedir ao Leonardo Boff, uma figura extraordinária, até o dia foi até grosseiro com ele, peço desculpas publicamente, mas o que me exaspera são essas figuras, sabe, importantíssimas. Frei Beto não vê nada, ele não quer ver. E ele viu o apodrecimento do PT no poder e se afastou. Mas vai pedir ele que dê uma opinião contra, não muda. A juventude não tem mais esse cacuete. Então, eu vou lutar. Agora, vamos lutar em nome de quê? Eu acho que nós precisamos lutar em nome de tirar o Bolsonaro, não permitir nem a hipótese de que ele esteja legitimado depois do que fez, porque se havia ali uma exasperação e o discurso de manipulação, nosso povo não é muito ligado em política, estava com nojo da política por conta do lavajatismo e das contradições do PT e das contradições do governo Dilma que, sabe, destruiu a economia brasileira. Tudo bem, você tem razão de registrar o comportamento malsão do Aécio, que é um mau perdedor, depois se revelou aquilo que até a mim me surpreendeu muito, eu que tinha dele uma impressão completamente diferente. Ok, mas ninguém pode absolver o PT, especialmente olhando para o futuro. E pode absolver. Como? Eles façam uma autocrítica. Para quê? Só para a gente se reconciliar, fazer, irmão brasileiro, olha, pensando bem, você tem razão. Eu, de boa fé, pensei que o melhor caminho era esse, não foi, errei. Se a gente faz isso, sabe o que acontece? É o que o Cid propôs no segundo turno aqui, foi vaiado, apoiando o Haddad no segundo turno. Esses caras piraram. Porque para eles, e aí é que eu vejo como é que vai ser o processo eleitoral. O Brasil tem 25% de gente que é identificada, ainda que sejam valores trágicos, identificada com o bolsonarismo boçal. 25%. Está aí sabe, o imoral, está aí o novo rico, né? Enfim, está aí uma série de coisas, o neopentecostalismo descuidado da vida da caridade, que é a grande lição de Jesus e tal. Esse tem 25%. E o petismo doentio e fanático tem 20%. O que está acontecendo? Você tem 55% do eleitorado que não quer nem o bolsonarismo boçal, nem a volta ao passado contraditório, para muitos corrupto, e eu não quero mais pontuar esse argumento, a não ser quando provocado, do lulopetismo. Isso é o que eu vejo. O que acontece nesse momento? 55% do eleitorado estão procurando este caminho. E aí está disperso, pela centro-direita, pela centro-esquerda, está disperso. A minha tarefa é tentar organizar isso. O acaso vai... Qual é a sua avaliação sobre o Dória e sobre o Huck? Olha, eu não sou um neutro observador da cena brasileira, mas eu acho assim, aí eu tenho que falar por dever da consciência. O Brasil está na pior crise social e econômica e com gravíssimos aspectos de crise institucional e de relações internacionais da história. E olha que a nossa história é uma história muito sofrida. Agora o problema é ser maior da história porque estão tirando a ferramentaria de consertar o problema. Quando você destrói o BNDES, quando você destrói o Banco do Brasil, quando você destrói a Petrobras, você está tirando as ferramentas que a gente tem para consertar um projeto nacional de desenvolvimento. Não é? Quando você dá autonomia criminosa ao Banco Central, você está fechando uma porta de soluções muito importantes. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Portanto, é uma crise muito grave, como outras tantas que nós tivemos, mas lá atrás nós tínhamos saídas para isso, ferramentaria para consertar a saída. Agora nós vamos ter que consertar as ferramentas de novo. Num lapso de 4 anos, em que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que, na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos e acaba de liquidar o país. Isso é a inerência da reeleição. O Bolsonaro não faz nada sério a não ser cuidar da reeleição. É uma tragédia. E agora introduzir outra tragédia, o financiamento público de campanhas, tomada a distribuição do dinheiro pelas cabeças de deputado federal. Aí você entende por que o PT quer que o Brasil se lixe. O político mais esperto do Brasil, o político mais genial do Brasil é o Lula, está meio enferrujado, mas é o mais genial do Brasil. Pois bem, o Lula estava cansado de saber que o Haddad não ganhava a eleição de 18. Cansado de saber. O que ele fez? Vou me vingar do povo brasileiro, fazer o PT eleger 50 deputados e botar a mão em 500 milhões de reais de fundo partidário e fundo eleitoral. Infelizmente, este é um novo critério, não é, da vida brasileira para os políticos, salvo, naturalmente, aqueles que ainda têm alguma preocupação com a vida do povo no Brasil. Então, a grande questão é essa. Vamos organizar os 55% dispersos. Né? Mas a avaliação é importante, ministro, são nomes que compostam o debate. Sobre o Luciano Huck e sobre o João Dória. Um animador de auditório, não é? Charmoso, que nunca deu um dia de serviço na política, que conhece o Brasil de dentro de uma van da produção da Globo, fazendo caridade com 1 centavo do milhão que ganha para humilhar as pessoas e passar a ilusão de que tem algum carinho com o pobre. E que politicamente está vinculado a tudo o que não presta da história brasileira recente,
Eu acho uma imprudência que o povo brasileiro não vai cometer. A elite, boa parte da elite, quer isso. É salvar o bolsonarismo sem as boçalidades do Bolsonaro. O Dória já é do ramo. Né? Agora, para disputar a presidência da República, o camarada tem que entregar, na minha opinião, localmente, entendeu? O Dória prometeu que ia ficar na prefeitura, caiu fora. Depois está no governo de São Paulo está liquidado. Estou falando concretamente. São Paulo não está hoje com funcionalismo atrasado por duas perversidades. Uma, já feitas lá atrás, pelo PSDB. Uma, passou 8 meses sem pagar dívida, como a liminar dessas aberrações que se produzem ciclicamente no judiciário brasileiro. E quando a liminar caiu, eles pegaram a montanha de bilhões de reais e botaram para vencer no fim. Enquanto isso, o Ceará está com seu pagamento tudo rigorosamente em dia. Há 30 anos que ninguém fala aqui em atraso de nada. Segundo, mas o Dória apertou na questão da Coronavac, não? Apostar nessa política pública da saúde. Veja, será que é certo você fazer um palanque sobre este assunto? Será que é certo você que foi militante orgânico do bolsonarismo, mudou até o nome? Ei, eu tenho memória. O Bolsonaro, né, elegeu o Dória. Eu tenho memória. Se não fosse o Dória ter se agarrado com o Bolsonaro e ter trocado de nome eleitoral e se chamar a si mesmo... É o Bolsodória. Ele se diz hoje arrependido, diz que jamais votaria no Bolsonaro novamente. Fernando Collor de Mello. Isso é um aborto que aconteceu na vida brasileira. Itamar Franco. Grande e extraordinário brasileiro. Criou o ambiente para encerrar 30 anos de negociata na inflação, que agora estão reciclados no juro alto. Fernando Henrique Cardoso. De novo, eu estou com muita vontade de somar tudo que eu puder somar, e eu fico olhando. Ele agora está dizendo que cometeu um erro grave quando introduziu a reeleição no Brasil. Ele agora disse que errou quando votou em branco e não votou no Haddad. E isso significa que talvez ele esteja disposto a olhar para o futuro. Mas as pistas que se tem são da renitência dele, né, com esse elitismo irresponsável, porque parece que ele é o grande mentor da candidatura do animador de auditório. Lula. É um grande brasileiro que lambuzou-se no poder e perdeu a noção histórica e agora resolveu descer para a miudice mais só atenta contra uma biografia extraordinária. Dilma Rousseff. Eu acho que é outro aborto que aconteceu na história brasileira. Michel Temer. Isso é um bandido. Inacreditável que o Lula tenha posto esse homem na linha de sucessão do Brasil. Jair Bolsonaro. Esse é um patife muito perigoso. É um patife genocida que nós temos que encerrar fileiras contra ele. Ciro Gomes. Um sonhador com o pé no chão. Ministro, agradeço muito a entrevista do senhor aí.